Amém? Glória a Jesus pela vida de cada irmão. Em nome de Jesus Cristo. Você não... Glória a Jesus, amém? Vou fazer uma breve oração em nome de Jesus. Enquanto isso, os irmãos vão em Timóteo. Senhor Jesus Cristo, graças te damos pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos em teu santo nome. Que o Senhor venha essa noite falar conosco, abrir os nossos corações. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor Jesus Cristo, para o dia de amanhã, para o dia mau. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, pois precisamos do Senhor a todo tempo, a todo instante, de fé em fé. Que o Senhor venha preparar a coroa que está reservada para cada um de nós, a qual já está guardada para todos aqueles que perseveraram até o fim, pois somente esses serão salvos. Nos ajuda, Espírito Santo, a alcançar essa coroa, em nome de Jesus. Amém? Eu falei, Timóteo, João 2. Eu falei que o pastor, eu estava o dia inteiro lendo um texto, o dia inteiro lendo o dia inteiro, irmãos. O irmão pediu para mim estar vindo aqui, eram as 2 horas da tarde, e eu comecei a ler, e li várias vezes um texto, e eu li errado uma frase, né? Entendi errado uma frase, irmão. Uma palavra, né? Uma palavra. Eu falei, vou ministrar sobre isso. Quando eu cheguei ali que eu fui ler a palavra, eu li errado. Eu falei, não acredite agora, pastor. Agora tem que ir por outro caminho. Mas glória a Jesus. João, capítulo 2. Passagem interessante aqui. Essa noite, coincidência ou não, eu não creio em coincidências, né? João, capítulo 2, versículo 13. Em nome de Jesus. Eu falei para orar por mim antes do culto, irmão. Ora por mim que eu preciso. E interessante que quando eu acordei à noite, eu acordei e na minha mente veio um microfone, né? Veio a mensagem, veio um microfone na visão, assim. Aí o que representa um microfone, né? Interessante, né? Eu fiquei meditando sobre isso. É a mesma coisa do que significa uma caneta. Hoje em dia, uma autoridade com uma caneta na mão, ele faz ou muitas coisas boas ou muitas coisas ruins, né? É só ligar a televisão aí que a gente vê. E veio na mente, irmãos, isso aí. Eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso e depois o pastor me explica aí o que significa. Mas amém. Não, pastor. Mas glória a Jesus, irmão. Enfim. Aí, aqui em João 2, irmãos, a palavra fala algo aqui. João capítulo 2, versículo 13. Diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou templo. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Cambiadores aqui, no caso, os negociadores, né? 15. E tendo feito um azorrague de cardéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de... Interessante essa passagem, irmãos. Que estava próximo à Páscoa dos judeus, versículo 13. Jesus subiu a Jerusalém, no 14, e achou no templo. Olha que interessante. Lá acho que o irmão pregou sobre isso. Eu comecei a ouvir a pregação e não finalizei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, se eu não me engano, que fala que nós somos o templo do Espírito. Então, quando Cristo se achegou no templo, o que ele achou? Um monte de coisa, né? E o que ele pegou para tirar essas coisas do templo? É uma açoite, né? Esse azoague aqui, se eu não estiver enganado, chicote. É um chicote, olha que coisa. É isso. Para tirar de quem? Do templo. E o que tinha no templo? E no templo aqui, uma grande figura do nosso entendimento, né? Porque Cristo, quando vem, nosso entendimento está como? Está cheio de pensamentos errados, cheio de entendimento errado, cheio de ensinamentos errados, cheio de muitas coisas erradas. Aonde? No nosso entendimento, no templo, no corpo. O corpo, né? Como o irmão citou, não vi toda a pregação, mas o irmão citou isso, eu me lembro. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando Cristo chegou, interessante, que tinha no final do versículo 14, e os cambiadores estavam o quê? Assentados, negociando no templo do Espírito Santo. Olha que coisa.
Aí, se eu fizer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas não respondam. Quantas vezes os demônios, para ser direto logo, negociam conosco, com o templo do Espírito Santo? Quantas vezes nós escutamos no nosso dia a dia palavras que não são de Cristo, palavras que querem entrar no templo do Espírito Santo? E Cristo vem justamente com um chicote para tirar os boi, para tirar os pombos. Pombo é bom? Pombo não é bom, não, irmãos. Eu trabalho entregando arroz lá, é uma briga para tirar os pombos do galpão lá, que misericórdia. Ou seja, os negociadores aqui estavam negociando dentro do templo do Espírito Santo. A palavra vem falando que que havia um valente dentro. Não é nem isso que eu ia falar, pastor. Se eu me perder aqui, o senhor me ajuda, pelo amor de Deus. A palavra fala que nós tínhamos tinha um valente dentro de nós. Nós tínhamos um valente. E Jesus era o mais valente, que ele veio e tirou aquilo de dentro da gente. Tirou aquilo que impede de ler a palavra, vem negociando, né? O que é negociar? Negociar. Todo mundo sabe aqui, todos os irmãos sabem o que é negociar. Vou vender esse notebook aqui, um exemplo, figura. Eu vou dar um valor, o irmão vai dar outro valor. Não concordo, dou outro valor. E assim vai indo até chegar em um entendimento meu e dele ali para me levar aquilo ali. Mesma coisa é os demônios na nossa mente. O dia inteiro. É o dia inteiro. O dia inteiro. Você acorda, vai para o serviço, quem vai dirigindo aí sabe como que é. Você quer fazer algo bom, mas o outro vai lá e não faz. Aí Jesus vai lá, não é assim. A pessoa está olhando, o outro está olhando. A palavra também fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, todo mundo olha. O Espírito Santo está nos vendo, nossa esposa está nos vendo, nossos filhos estão nos vendo. Quinta-feira eu cheguei em casa, como eu acordo muito cedo, e tem dia que o corpo não aguenta, né? Tem dia que você capota ali. Aí eu cheguei na quinta-feira, caí lá e apaguei. Aí meu filho veio, e aí como é que ele falou, meu Deus? Ele falou assim, e aí, ô faltador de igreja? Eu olhei para ele assim e falei, meu Deus do céu. Mano, não perguntou nada, só falou isso. Mas por quê? Porque ele vê que sempre que pode tá indo, né? Só que na hora lá não deu nem tempo de negociar, já caí de uma vez. Porque o corpo não aguenta, né? Aí meu filho veio e falou isso aí, falou, olha, e aí, ô faltador de igreja? E eu, lembrando agora aqui, eu falei, olha que coisa. Com Cristo não funciona a negociação, né? Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Todo aquele que me segue, quem fizer isso, é assim, é assado. Ou seja, Cristo não tem negociação. Com Jesus Cristo não tem negociação. Ou é, ou não é. A palavra é sim, sim, não, não. Mas isso aqui está na nossa formação humana. Que a nossa formação humana é sempre de negociar. É sempre negociar. Principalmente quando é das coisas do reino de Deus, né? Principalmente quando é... Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Estou apontando para ninguém aqui, não. Versículo 14. Achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados ainda. Olha que coisa. Olha que situação. Os negociadores assentados no templo do Espírito Santo. No templo do Espírito Santo. E tendo feito um azorrague de cardéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Não negocie mais com o templo. É como se Cristo chegasse e nós pegasse esse chicote e começasse a nos chicotear através da palavra. Sabe, toda vez que você vai no culto? Não, acontece isso comigo de vez em quando, não sei se é só comigo. A palavra começa a vir e você começa a ficar com vergonha da palavra, com vergonha daquilo que você ouviu. Às vezes o irmão está pregando aqui, você fica quieto ali, mas eu não falei nada para ninguém, como é que ele sabe? Ô Senhor Jesus Cristo. E você fica quieto ali com vergonha. É Jesus te chicoteando ali. É ele batendo em você para você não permanecer fazendo aquilo, não importa o que seja. Porque a palavra, quando fala de pecado, não importa o que seja, mas tudo aquilo que te afasta de Cristo, não importa o que seja, a situação que seja. E muitas vezes eu fico ali e, ou seja, eu estou sendo chicoteado ali. É como Cristo chegasse e falasse para os demônios, saia de dentro desse corpo aí, que esse corpo agora é o templo do Espírito Santo, agora ele é meu. Foi como o irmão citou lá.
E foi pago com alto preço. Então sai que é meu. Sai todo mundo daí. Da mente, do entendimento. Agora é eu que vou habitar aí. Versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se... Olha que coisa. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. E é interessante, porque nós, que nem os discípulos aqui, só nos lembramos da palavra depois. Muitas vezes é depois. Acontece uma situação, não importa o que seja... Depois do ocorrido ali, mas a palavra falou isso, né? A palavra falou que não era para mim fazer isso, mas eu fiz. A palavra falou que era para fazer isso, eu fiz. Glória a Deus que eu consegui ouvir o que me foi falado. Olha, eu fiz isso. E assim é. Normalmente nós só nos lembramos da palavra depois. Naquele momento que você está irado ali, você está irado, está nervoso. Aí quando você senta, se acalma, aí que você vai lembrar da palavra. Eu não poderia ter feito isso, não poderia ser daquela forma. Ou seja, quanto chicote ainda Cristo tem que dar na gente para a gente melhorar, né? Quantas chicoteadas nós temos que tomar no nosso entendimento, no templo do Espírito Santo, para que nós venhamos verdadeiramente ser fiéis à palavra, que é o que fala em Timóteo. Timóteo capítulo 1. Deixa eu ver, Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Porque é interessante, a gente negocia o tempo todo. A gente negocia o ler a palavra, o não ler a palavra, e normalmente o não ler a palavra sempre ganha. A gente negocia de ir para o culto de oração, normalmente o não ir para o culto de oração sempre ganha. Não é assim? Muitas vezes a gente quer fazer algo para Cristo e muitas vezes isso ganha. Pode prestar atenção. Muitas vezes tudo aquilo que é envolvendo Cristo perde, porque a nossa carne vence. A nossa formação humana, os negociadores que estão ainda no nosso entendimento, ele vence. Ele consegue ganhar ainda. Agora, imagina quantas chibatadas nós temos que tomar ainda. Quanto de palavra a gente tem que ouvir ainda para que não venha ter negociação no tempo do Espírito Santo. É interessante, né? Para que não venha os cambiadores negociar no tempo de Cristo. Porque como fala aqui, ó, versículo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O fiel aqui é o que me chama a atenção. Cristo foi fiel? Foi fiel até o fim. E o interessante também na palavra é que Jesus, quando veio ao mundo, os irmãos bem conhecem a palavra, quando ele veio, tudo que ele fez, ele sabia que ele ia fazer. Tempo de alegria, tempo de tristeza e morrer naquela cruz do Calvário. Ele sabia que ele ia fazer. Isso é ser fiel. Você falar que vai fazer alguma coisa e fazer aquilo ali. Nós somos fiéis? Não somos fiéis. Eu não sou fiel. Como eu falei, eu digo primeiro por mim. Porque essa formação humana, essa carne nossa aqui, é uma luta espiritual muito grande. É uma luta muito grande. E eu, lendo essa passagem aqui, Paulo, ele fala isso para Timóteo, e Paulo, ele era fiel na lei ele cumpria toda a lei, fazia tudo aquilo que a lei falava lá, que para fazer ele fazia, matar os cristãos, enfim, entre muitas coisas. E quando ele veio para Cristo, ele foi fiel também na palavra. Porque ele que está falando aqui, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aí ele vai citar o que seria que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele não era qualquer um. E ele era um cara fiel. E ele não tinha negociação no templo do Espírito Santo dele. Não tinha negociação. Cristo mandava ele ir, ele ia. Cristo mandava ele fazer, ele fazia. Ele sumia. Muitas vezes os irmãos não viam ele. Porque não era como hoje, que tem carro, avião e tudo mais. Ele ficava tempos e tempos orando, buscando, apanhando, sendo preso por causa da palavra. E o que é a palavra? É Jesus falando. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que nós temos, o que nós estamos lendo aqui hoje, é Cristo falando conosco. Toda vez que você abre o Evangelho, olha que interessante.
A passagem que eu estava lendo ali, que eu estava lendo o dia inteiro, está lá no Antigo Testamento. Está lá na lei. Um versículo lá que eu estava tentando ler. Eu nem sei se eu li lá. E eu estava tentando ler, e a passagem estava justamente na lei, que não é uma palavra fiel. Tanto que me enganou. Eu li várias vezes, veio um véu sobre o meu rosto e eu entendi uma palavra errada, irmão. E a palavra está clara ali, uma palavra, não é nem um versículo, é uma palavra simples. Olha que figura interessante. Várias vezes eu li, até marquei para ler ali. Quando eu fui, o irmão louvando aqui, eu fui lá ver, eu falei, olha, o que é isso? Está errado isso aqui. Eu mostrei pro pastor, eu fiquei dando risada ali. Ver como que é fácil, irmão, o inimigo negociar com a nossa mente, com o nosso entendimento. Eu ia acabar passando, que nem o pastor falou, irmão, se você não ler agora, você vai passar... Eu ia acabar passando a mensagem errada para os irmãos. Por quê? Porque está lá na lei. Está lá no Antigo Testamento. Certa vez eu queria tanto provar para um rapaz que Jesus era Deus e o Novo Testamento e tudo mais. E toda vez que eu ia no Antigo Testamento para provar para aquele rapaz, eu me perdia. Eu não conseguia pregar, não conseguia falar, não achava os textos. Toda vez que eu ia no Antigo Testamento, eu ficava perdido. Eu, pastor, logo quando eu comecei na palavra, pastor, é assim, assim, tem um texto assim, 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 e ele falava um monte de texto lá. E não é. Aí eu cheguei em casa, abri a Bíblia e falei, não acredito. Ou seja, a luz abriu ali. A luz esclareceu o que eu estava fazendo lá atrás. Ou seja, toda vez, né, que numa palavra fala também, toda vez que o antigo pacto é lido, a gente não compreende nada. Toda vez que os cambiadores vêm e entram no templo do Espírito Santo para negociar, para nos afastar de tudo aquilo que é de Deus, a gente fica perdido. Fica perdidinho, mano. E a coisa mais fácil que tem é o diabo negociar com a gente. Mais fácil que tem. E se a gente não ficar atento, a gente cai. Como a gente estava vindo aqui, né? Minha esposa tem uns prédios ali que ela sempre fala que é uns prédios bonitos e tal, né? O mundo é tão bonito, irmão. Tão bonito. Tem tanta coisa boa no mundo, tanta coisa bonita, que o diabo te dá só para te afastar da palavra. E você nem percebe. É tanta coisa, irmão. Você liga a televisão, são carros e carros, mais e não sei o quê, e quem gosta de tecnologia, e é tanta coisa que o mundo coloca diante, que o diabo coloca diante de você, diante de mim, que se você não estiver atento à luz da palavra, não prestar atenção naquilo que está sendo colocado diante de você, e você não colocar aquilo diante de Deus, você vai se perder numa facilidade, e você não vai nem perceber. Quando for ver, já foi. E é fácil, irmãos. Você já acha que é difícil, não é difícil, não. Não é difícil. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel. O único que foi fiel foi Jesus Cristo. O único foi Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele lhe prometeu, ele lhe deu. Tudo aquilo que ele disse que ia lhe dar, espiritualmente falando, ele vai te dar. Todas as promessas de Cristo será cumprida. Mas nós não somos fiéis. Não somos. Nós falamos. E muitas vezes, antes de chegar em casa, a gente já... Muitas vezes sai daqui e não se lembra nem da palavra. Muitas vezes está em casa, não se lembra da palavra. Muitas vezes você precisa aconselhar alguém, na hora você não lembra da palavra. Lembra de muitas coisas, mas não vem conforme a palavra ensina. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele fala várias vezes aqui sobre que essa palavra aqui é fiel. Quer ver capítulo 2 também? Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Olha que coisa. Só 2 textos aqui de Timóteo, ele vai falar de ser fiel, né? De procurar homens fiéis, idôneos, para estar pregando a palavra, para estar ensinando a palavra. Automaticamente aqui já se lembra de 2 passagens. Pedro foi fiel ao homem Cristo? Ele foi fiel ao homem, à pessoa Cristo? Ele não foi fiel, porque ele negou Jesus Cristo. Quando Jesus começa a falar com ele
que ele ia morrer, que ele ia padecer, que ele ia sofrer, ele olha para Jesus e fala: olha, aonde você for, eu vou com você. Não, Jesus, eu vou até o fim. Mateus 26, né? Acho que Mateus 26. Vamos lá, Mateus 26. Nenhum ser humano, irmãos, é fiel a um ser humano. O homem, ele só é fiel se o Espírito Santo entrar dentro dele e fizer uma obra dentro dele, justamente para tirar todo aquilo que está dentro do templo do Espírito Santo, dentro da mente, dentro do coração, dentro do entendimento, no entendimento. Porque as pessoas, elas confiam muito no homem e deixam Deus de lado. Quer ver? Acho que é aqui mesmo, Mateus 26, versículo 31. Essa passagem eu já li por várias vezes. Por várias vezes eu já li essa passagem. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: todos vocês essa noite vão se escandalizar. Todos. Não vai escapar um. Todos. Todos vocês vão se escandalizar em mim. Porque está escrito, olha que interessante, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizo. Olha que coisa. Olha, todos vocês, menos eu, olha que coisa. Ele se colocou, né, diante de, não, eu não, Jesus, só eu só. Todos vocês vão, eu não. Mas olha o que ele fez. Versículo... Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro, olha que situação, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram? Nenhum deles foi fiel, porque todos se escandalizaram, todos saíram correndo, todos. Porque eles olhavam para o homem de Jesus ali, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Cristo, ainda não tinham recebido. Depois que Cristo foi elevado ao céu e enviou o Espírito Santo, aí eles mudaram de figura. Quando enviaram o Espírito Santo na vida dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, que foi depois, aí a coisa mudou de figura. Aí eles foram fiéis. Aí os demônios não negociaram mais com nenhum deles. Mas até esse momento aqui, ele deve ter olhado: Jesus, eu vou seguir contigo, porque Jesus, ele andava com Cristo, ele via as coisas boas que Jesus fazia. Jesus curava, ninguém passava fome ali, né? Jesus fazia os pão multiplicar e tudo mais. O povo não morria, Jesus ressuscitava. Eu não quero morrer, vou andar lá dele. Então as coisas, né? Querendo ou não, de uma certa forma, eles queriam algo ali de Cristo. Só que depois que ele enviou o Espírito Santo na vida de Pedro, o que aconteceu na primeira pregação? 3.000 almas, depois mais 5.000 almas. E assim foi indo. E assim na vida de todos eles. Assim na vida de todos eles. Somente depois que enviou o Espírito Santo na vida de Pedro, na vida de cada apóstolo, na vida de cada um deles, quando a palavra entra, quando o Espírito entra, tira o valente que estava lá dentro, não tem mais negociação. Não existe mais. Só que mesmo assim, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, todos eles andaram por mais de 3 anos com Jesus Cristo. Quer ver um outro também? João 12. E uma formação humana, irmãos, ela está dentro do ser humano, ela está dentro de nós ainda. O Espírito Santo, ele vai trabalhando, e a gente tem que ficar atento, tomar cuidado, para que o outro lá não venha se manifestar nas nossas vidas, através de gesto, da preguiça, né? Não vou ler, não vou falar com Cristo, não vou ouvir, não vou fazer, porque Deus, ele fala o tempo todo, o tempo todo ele fala. João 12, outra situaçãozinha aqui interessante também. 12:1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecerá, e a quem ressuscitará dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro. Era um dos... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, irmãos. Esse mesmo.
o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É uma passagem interessante porque Jesus sabia que isso aqui ia acontecer? Sabia, né? Ou seja, andava com Cristo, mesmo assim roubando a igreja de Cristo. E é o que mais acontece aí no mundo, é o que mais acontece aí fora. É o que mais acontece, irmãos. Esse aqui se permitiu ser lavado enquanto andava com Cristo? A chicotear, com certeza ele ouviu muita palavra. Ele ouviu muita palavra. Mas ele se permitiu até esse momento aqui ser lavado pela palavra? Não, porque ele traiu Cristo. Continuando o texto aqui, vai falar. Ele traiu Cristo. E continuar, o versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura. Para a minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre. É uma passagem interessante porque ele estava roubando a Cristo e Cristo não falou nada. Não falou nada para ele. Não falou nada. Aí também uma grande figura. Quantas pessoas, irmãos, no mundo estão na palavra, estão falando de Cristo, estão roubando a Cristo? Estão roubando os irmãos de Cristo, estão roubando o que é de Cristo. Semana passada nós estávamos aqui, acho que foi semana passada, aí na hora de servir o lanche ali, o irmão falou assim, eu falei, irmão, vai lá comer lá e tal. O irmão falou, tem que pagar? Foi isso, irmão? Irmão, tem que pagar? Eu falei, não, irmão, não tem que pagar não. Porque é normal aí fora isso. Amanhã você vai acordar um pouquinho. Porque aí fora é assim, irmão. Aí fora é assim. As pessoas não permitem Cristo trabalhar dentro da vida delas. Certa feita, eu fazendo uma entrega, o segurança perguntou para outro rapaz, e a igreja lá tá dando certo? Tá, já comprei 10 cadeiras, já ganhei 2 dízimos. Não se fala da palavra, não se lê a palavra, não deixa a chicoteada de Cristo encostar em você. Porque muitas vezes a palavra pode ir e você sai, né? Eu posso chicotear o irmão aqui, ele não vai doer, irmão, e se afasta. Tem uns filhos que cortam a chicotada da mãe, né? Que sai correndo. Sai correndo, né? Entendeu? Minha mãe batia muito em mim por causa de vassoura. Batia. Era a época dos machos mesmo. Hoje em dia não pode, não. Hoje em dia é da cadeia. Você entende, irmão? Como que é? Aí meu filho vem pra mim e fala assim pra mim, pai, foi algo assim que ele falou, fujão de igreja, algo assim. Irmãos, eu nem consegui olhar nos olhos dele. Só que eu não tive nem tempo de negociar. Olha que coisa, olha que coisa. Não deu tempo, irmão. Simplesmente cheguei, capotei e dormi ali. E o negociar é o errado. Porque Jesus não negocia. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou você vem ou você não vem. Simples assim, como o irmão citou na pregação dele. Nós somos o tempo. Na terça-feira que você foi, aí chegou da academia e falou pra mim, você foi igreja por quê? Pra não estar aprendendo que você tá perdendo a fé. Você ganha. Aí na quinta eu Aí, você vê, mas ele tá vendo que tá vindo. Ele vê que se não veio, outro veio, mas vai. Entendeu? Não é a questão, irmãos, é o negociar. O negociar, o interessante da palavra, você vê que essa palavra ela é fiel e verdadeira. Jesus, ele foi fiel até o fim. Até o fim ele foi fiel. Tudo que ele falou que iria fazer, quando ele começou o ministério dele, até o fim do ministério dele, ele cumpriu. Até o fim ele cumpriu tudo o que ele disse, que é o interessante. E nós não cumprimos aquilo que nós falamos. Nós não cumprimos por causa da nossa natureza humana. Agora veja, como diz a palavra lá, quando Jesus veio no templo, quando ele chegou no templo,
Ele teve que pegar um chicote ali para tirar tudo aquilo de lá, porque é o templo de Cristo. E o que mais tem hoje aí é as pessoas vendendo coisas dentro das igrejas. Vendendo tudo quanto é coisa, até terreno no céu, o pessoal vende. Vende de tudo. Vende de tudo. E a palavra nada. E a palavra nada. Negociador de almas. Olha aí, negociador de almas. E é isso mesmo. Porque toda vez que você escuta o diabo... Irmão, preste atenção. Toda vez que você está... Não importa onde, repare isso. Que você está passando por alguma coisa, você vai ver que você vai estar conversando. Você vai estar falando e vai vir uma resposta na sua mente. Você vai estar falando e vai vir uma resposta. E você tem que ficar atento. Se é alguém negociando a sua alma, se é o diabo ali negociando algo com você, aí você tem que discernir o que é aquilo ali. Se é bom, não para você. Se é bom para Cristo ou não é. Porque o que você quer é bom para você, só que não é bom para Cristo. Não é bom para Cristo. Não é bom para Cristo. O que mais nós buscamos é que nem o pecado. O pecado é ruim? Não é, irmão. Não é. Por isso que é pecado. Por isso que te leva para o inferno. Porque o mundo está aí. Tudo aquilo, irmãos, que você quer, que a sua carne deseja, é que nem uma Coca-Cola. Eu estou tentando perder meia grama, não consigo. Aí vai lá e me dá uma Coca-Cola. A Coca-Cola é boa, aquele negócio ali, querendo ou não. Só que faz mal. Mas mesmo assim você vai lá e toma. Ou seja, o que vai afastar da palavra, o que naquele dia Jesus vai tirar para um lado e colocar para o outro, é justamente aquilo que é bom para mim e o que é bom para você. O que é bom no mundo para mim e para você é o que vai afastar da palavra. É o que Cristo quer tirar, mas é difícil porque os nossos olhos querem aquilo ali. Nossos olhos querem aquilo ali. Por isso que a palavra vem, Jesus vem e já fala, olha, eu cheguei, eu vou tirar tudo isso aqui que está impedindo que você cresça, eu vou tirar tudo aquilo e tudo isso aqui que impede que você venha a ser salvo e vou colocar uma nova criatura, um novo entendimento, uma nova palavra, um novo espírito. Escute, é isso aqui. A briga é isso. É da carne e o espírito. Não tem meio termo. Meio termo, porque tem que ser fiel. E fiel é somente Jesus Cristo. Amém? Falta uns 3 minutos ainda, mas como eu disse, eu ia falar uma coisa e o texto não... Mas glória a Jesus pela vida de cada irmão, que nós viemos ser fiéis, irmãos, porque até a volta de Cristo, porque como diz Pedro, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, voltar o Filho do Homem, achará fé nos nossos corações, achará fé na terra, nós estaremos crendo nele, estaremos fiéis à palavra, fiéis a Cristo. Amém? Pode. Apocalipse 3:10, irmão. 2:10. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa, glória a Jesus. A tentação, eu ia ler Tiago 1:19 também, acabei não lendo. Tiago, que fala da tentação. Nós somos atraídos e engodados conforme as nossas consciências, conforme as nossas vontades. Amém? Em nome de Jesus. Vou seguir, não, senão vai acabar mudando o que eu comecei a falar. Mas glória a Jesus pela vida de cada irmão. Amém, irmãos? As lutas vai vir, mas Cristo é conosco. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo abençoe grandemente a vida de cada irmão. Fique de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus.